verdade, recordar alguns ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, né, do Evangelho de Jesus. Hoje comemoramos a Páscoa, né? Para a doutrina espírita, a gente não comemora a Páscoa como as outras religiões comemoram a Páscoa. No entanto, a doutrina espírita tem como princípio se unir às outras correntes religiosas naquilo que é ponto em comum e que é ponto em comum. Os ensinamentos de Jesus, a caridade, o amor ao próximo, a fraternidade, o desejo de um mundo melhor para todos. Então a gente se une nisso, se respeita nos pontos doutrinários. Então, quem acredita, quem comemora, nós respeitamos, porque esse é um dos princípios da doutrina espírita. E está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, onde também está a parábola do samaritano, que diz respeitar as crenças religiosas de outras pessoas é faltar com o mais elementar princípio da caridade. E o princípio maior da doutrina espírita é de que fora da caridade não há salvação. Então, na doutrina espírita, só para a gente refletir rapidinho, a Páscoa é vista como um momento de reflexão sobre a nossa jornada espiritual. Então, a gente pode aproveitar esse momento para também fazer algumas reflexões. É uma oportunidade de reavaliarmos as nossas escolhas, arrependermos dos nossos erros, buscar uma evolução constante do nosso ser. Então, a Páscoa, na verdade, o que é? É a passagem, né? Quando a gente estuda aí sobre a Páscoa sem inserir o contexto religioso, a gente vai ver que a Páscoa é a comemoração da passagem do povo lá de Jerusalém, do povo de Israel, quando eles foram libertados lá da escravidão do Egito. Então, é lá isso que se comemora, né? Então, o Divaldo, ele fala assim, a Páscoa é um tempo de renovação espiritual e reflexão sobre a vida. Então, como eu falei, a gente se une nos pontos em comuns, respeita as outras crenças, uns acreditam em reencarnação, como nós, né, e outros acreditam em ressurreição. Nós entendemos que Jesus apenas reapareceu, e reapareceu com seu corpo espiritual, aquele corpo que todos nós temos, claro que bem diferente do de Jesus, né? Porque o perispírito de Jesus era algo que até cegava as pessoas, né? De tanto iluminado que era, se a gente fosse ver, se a gente visse. E ele apareceu lá para aqueles que ouviram com o seu corpo espiritual. E hoje nós escolhemos também para a gente conversar um pouquinho, refletir um pouco sobre a parábola do samaritano, porque, como eu falei, a Páscoa é tempo da gente pensar, é tempo da gente refletir sobre os nossos erros, sobre as nossas atitudes, é tempo de ver como está a nossa compaixão em relação aos nossos irmãos de caminhada. Então, para relembrar, né, essa parábola do samaritano, ela pode ser interpretada de diversas maneiras, mas ela, quando a gente pega assim e pensa também, e estuda ela, a gente vê que ela tem um joguinho de palavras, né? Essa parábola, porque ela foi proposta para um doutor da lei, né, que foi conversar com Jesus, que foi fazer uma pergunta para Jesus, o que ele deveria fazer, o que era necessário ele fazer para ele conquistar a vida eterna. Então a parábola fala assim, né? Então, um doutor da lei, levantando, disse-lhe para tentá-lo, né? Falou para Jesus: Mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? O que eu devo fazer, mestre, para possuir a vida eterna? E o que Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei? Como você lê? Jesus fez duas perguntas antes de responder a ele, porque ele era um doutor da lei, ele conhecia, ele deveria de saber o que era preciso, o que era necessário fazer para alcançar
vida eterna, para alcançar o reino de Deus, o reino dos céus. Ele sabia. Então o que Jesus fez? Fez uma pergunta. O que está escrito? Como que você lê? Como que você lê? Por quê? Muitas vezes nós lemos e interpretamos os ensinamentos não como eles deveriam de ser absorvidos, mas de acordo com aquilo que nós queremos, com os nossos interesses, com o nosso estágio evolutivo, né? Às vezes o que está escrito não é o que a gente está lendo, porque a gente está lendo com a nossa visão de cotidiano, com a nossa visão do mundo e muitas vezes ainda por conta do nosso orgulho, por conta do nosso egoísmo, de acordo com o nosso interesse. Então, por isso que Jesus fez essa pergunta. E ele, né, o doutor da lei, lhe respondeu. Por isso que Jesus perguntou, como que ele respondeu, né? Amareis ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. E aí Jesus então olhou para ele e disse: respondeste muito bem, fazei isso e vivereis. O que é alcançar a vida eterna? Todos nós sabemos, com a doutrina espírita, que nós somos o quê? Espíritos imortais. Eterno é Deus, porque nós não sabemos, né? Deus não tem começo, não tem fim, nós nem entendemos, né? Como é isso. E lá no livro dos Espíritos, até está lá para nós. Ó, não se perdeis por caminhos que ainda você não sabe sair. Por ora, o bom é nós saber que Deus é Pai, que Deus é misericordioso, que Deus é infinitamente justo e que Deus é, como a doutrina espírita nos ensina, a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. Mas, então, o que é ter vida eterna? Como eu disse, eterno é Deus. Nós somos imortais, porque nós fomos criados um dia, nós tivemos começo. E um dia nós vamos desencarnar, e vamos desencarnar outras vezes, vamos reencarnar, porém, uma vez criados, nós não temos mais fim, né? Então somos imortais, morrer nós não vamos. O corpo vai morrer várias vezes, a vestimenta que nós utilizamos para a nossa evolução, o espírito não. Então essa vida eterna a que Jesus se refere também, é essa vida de eterna vida espiritual, de que nós não mais vamos ser extinguidos, nós vamos ter essa vida. E pode ser entendido também como a vida de felicidade, a vida de bem-aventurança, a vida de paz, para que a gente consiga alcançar isso. Daí, como eu disse, a Páscoa é dia de refletir, é a gente se esforçar para fazer isso, amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças, de todo o nosso espírito, e amar o vosso próximo, amar o nosso próximo como a nós mesmos. O ponto essencial é o final da fala do doutor da lei, que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos, porque amar a Deus, amar de todo entendimento, toda alma, tem que nos levar a isso, porque como diz João, aquele que fala que ama a Deus, ele fala de forma bem dura com a gente, e não ama o seu semelhante, o seu próximo, é mentiroso. Porque aquele que não consegue amar aquele que vê, que está na sua frente, que faz parte do seu dia a dia, do seu convívio, não pode amar aquele que não vê.
porque nós não temos que ter o entendimento de que nós temos que ser tementes a Deus. Eu tenho que acreditar em Deus, porque senão vai acontecer isso ou aquilo comigo. Nós temos que amar a Deus vendo Deus nas suas criaturas. Ver as criaturas de Deus e nelas vermos Ele também, porque é a sua criação. Daí que foi colocado no final, né? Que deve-se amar o próximo como a nós mesmos. E aí esse homem, né, continua a parábola, querendo justificar-se, né, saber quem que era, quem ele tinha que amar. Ele disse assim: e quem é o meu próximo? Ele sabia também, mas ele perguntou, né? E quem é meu próximo? Daí então, Jesus propôs essa parábola muito conhecida, né? Que a gente já falou um monte de vezes, já ouviu um monte de vezes, e a gente vai ouvir de novo hoje, vai falar de novo, vamos conversar de novo sobre ela. Então Jesus falou assim: um homem que descia de Jerusalém a Jericó, caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, cobriram-no de feridas e deixaram meio morto. Então eu falei que tem um jogo também de palavras na parábola, né? Viu que Jesus falou: um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Então Jerusalém era a cidade do templo sagrado, do templo de Salomão. Era a cidade onde as pessoas iam para fazer o seu culto a Deus. Era Jerusalém. E Jericó era a cidade na época das jogatinas, dos negócios, das falcatruas. Então Jesus falou: um homem descia, né? Jerusalém para Jericó. Ele saía lá do templo, da cidade do templo, das coisas religiosas, e ia caminhando lá para a cidade de Jericó. E aí ele caiu nas mãos dos ladrões, que o deixaram meio morto. E aí continuou Jesus: e eis que de repente um sacerdote passava, ele falou que passava, tá, o sacerdote, pelo mesmo caminho, e que tendo-o notado, passou bem longe. Então ia descendo lá um religioso, né? Um sacerdote, que conhecia a lei também, assim como o doutor da lei, que tentou Jesus, viu o homem caído ali no chão, ferido, e fez o que muitas vezes nós fazemos, sem generalizar. Vê alguém sofrendo, vê alguém precisando de alguma coisa, vê alguém necessitando de um conforto, de uma conversa, só de um aperto de mão, de um abraço, e às vezes a gente passa meio de longe, né? E se a gente conhece um pouco, a gente já fala. Se não fala, pensa, né? Lá vem de novo, lá vem aquela criatura. Então, às vezes, nós nos comportamos também assim. E aí Jesus continuou: um levita também era um profundo conhecedor da lei, porque ele era o responsável por guardar os livros sagrados, o levita, que também vinha pelo mesmo lugar, vendo-o, também passou de longe. Então, os dois religiosos passaram de longe. E aí, essa parábola, depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Que continua agora, ela mostra também a nós, como eu disse também já na nossa fala, que a gente tem que se respeitar, porque o que importa não é a religião que nós temos, nem que o outro tem. O que importa é que o que nós fazemos, o que o outro faz. Muito mais o que nós fazemos do que o que o outro. Mas o que importa é isso. E aí Jesus continuou, né? Mais um samaritano, e aí ele mudou a fala, né? Ele não falou que descia e nem que passava. Falou: mais um samaritano que viajava,
Então ele podia estar subindo, descendo, cortando entre o morro para cortar caminho, porque quem vê lá, quando a gente assiste os filmes antigos, né, das andanças de Jesus, a gente vê que tem aqueles caminhos que eles cortam, ele podia estar passando por ali, então ele falou que viajava, passando pelo mesmo lugar onde estava esse homem, e tendo-o visto, ficou tomado por compaixão. O samaritano, quando a gente lê a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, porque às vezes a gente não lê, né? A gente fala, abra o Evangelho em qualquer lugar, e qualquer lugar que cair para você, porque é para você, é verdade. A gente abriu o Evangelho em todo lugar que ele cair, é para nós. Mas pode ver que a gente abre sempre lá para frente, né? Depois ele acaba até ficando meio viciadinho, abre sempre lá por aqueles lugares. O Evangelho, segundo o Espiritismo, também é para ser estudado, desde a sua introdução. Porque entendendo bem a introdução, nós vamos saber o que é um nazareno, o que é um saduceu, o que é um fariseu, o que é um levita e o que é um samaritano. Então, quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram aqueles que, na época, eram tidos como hereges. Eram aquilo que o Espiritismo foi um tempo atrás aí. Que as pessoas falavam, isso é coisa do demônio, não tinha? Lá, porque eles não seguiam, eles não iam para Jerusalém, eles faziam seus cultos na própria Samaria, eles eram tidos como hereges, eles eram vistos assim como pessoas, como má pessoas. E Jesus escolheu exatamente eles, porque Jesus sempre observava a ação e não a posição. Então Jesus escolheu o samaritano para ser o personagem principal da sua parábola, para nos mostrar que não é, como eu já disse, a religião que importa. Porque religião a gente escolhe. Hoje nós escolhemos ser espíritas ou simpatizantes, mas poderíamos ter escolhido ser católico, protestante, evangélico, poderia ter escolhido. Porque o que importa é a religiosidade, é o sentimento de religiosidade que a gente desenvolve em nós. O que importa é a espiritualidade que nós desenvolvemos em nós. O samaritano não era bem visto. O samaritano, ele era tido como herege. Então Jesus escolheu ele por quê? Porque a atitude dele, ele foi tomado de compaixão. E aí o que ele fez? Aproximou-se então dele, do homem que estava caído, né? Que havia sido atacado pelos ladrões, salteadores, passou azeite e vinho em suas feridas, e as enfaixou, e pondo sobre seu cavalo, levou-o a uma estalagem e tomou conta dele. Ele fez o quê? Ele observou, né? Ele aproximou, observou o que estava acontecendo, deu o primeiro socorro, né? Pensou-lhe as feridas com azeite e vinho, era o que se usava na época, enfaixou, pôs no seu cavalo, levou para uma estalagem e tomou conta dele. Tomou conta, ele não só fez aquilo que às vezes a gente faz, chama o SAMU. A pessoa está caída, a gente chama o SAMU e vai embora. A gente não quer nem saber mais o que aconteceu às vezes, né? Fiz a minha boa ação, fiquei ali esperando o SAMU, peguei no celular, liguei para o SAMU, fiquei esperando uma atitude do samaritano. Ele tomou conta dele. O que é tomar conta dele? É preocupar-se com ele, porque é o que Jesus continuou na parábola. No dia seguinte, tirou 2 moedas que deu ao hospedeiro, ele lhe disse: cuidai bem deste homem, e tudo o que gastardes a mais, eu vos restituirei em minha volta. Olha aqui, né? Cuidou, levou, esperou o outro dia, pagou pelo serviço, pela hospedagem,
falou, ó, cuida dele, que quando eu voltar, vou passar aqui, vou ver como ele está e vou te restituir. Vou te pagar. Não quero que você faça de graça, vou te pagar. Então isso é o quê? Ele se preocupou. Nós, muitas vezes, somos procurados por algumas pessoas que estão passando por alguns problemas e até encaminhamos. Ah, que legal. Por que você não dá um pulo lá no centro espírita, assiste umas palestras, toma um passes, ou então procura lá o atendimento fraterno, às vezes até a gente faz isso. Mas não podemos falar que são todos assim, né? Mas na maioria a gente só encaminha, depois não acompanha, não vê como que está, se está melhorando. E se ele sumir, não vir mais, a gente fala, eu fiz a minha parte, né? Eu tentei ajudar, ele não quis. E aí, quem é campeão de saber fazer isso, de cuidar, de ir atrás e ver o que está acontecendo, são os nossos irmãos evangélicos. Eles fazem isso. E às vezes as pessoas falam, eles fazem isso porque estão interessados no dízimo. Não é, porque quem recebe o dízimo não é o irmão que senta do lado, que nem a gente senta aqui. Quem recebe o dízimo é o dirigente. Ele é o que se preocupa mesmo. Ele desenvolve esse sentimento. E nós precisamos também ter isso. Desenvolver, se preocupar, correr atrás. Às vezes tem um parente nosso, ele está passando por um problema. E aí a gente vê que ele está passando, por exemplo, por um início de depressão. E a gente quer ajudar. Sem ficar falando o que ele tem que fazer, né? Porque ajudar não é falar isso, né? Não, você tem que procurar serviço, tem que sair de casa, tem que fazer isso e aquilo. Não. Falar o que você precisa. Você gostaria que eu fizesse por você. E aí, tentar fazer. Ele fala, mas eu sou espírita, né? Mas ele fala para mim, não, mas eu quero ir lá na minha igreja, não quero no seu centro, não. Eu não quero. O que é acompanhar? Ser um samaritano dos tempos modernos? É acompanhar ele lá na igreja dele. É lá que ele se sente bem. É lá que ele quer ir. Ah, não, lá eu não vou. Se você quiser ir na minha, tudo bem. Não é isso. É acompanhar, é seguir, é ver o que está acontecendo. Então, o que o samaritano fez? Teve toda essa preocupação, né? De saber, será que ele melhorou mesmo? Será que o dono da hospedagem cuidou direitinho dele? Então, ele teve essa oportunidade. E aí, Jesus continuou e falou, qual desses três vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Qual desses três? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Ele perguntou, então quem é meu próximo? Não foi assim que ele perguntou? Aí Jesus discorreu a parábola. Então, qual dos três vos parece ter sido o próximo? E o doutor da lei lhe respondeu. Ele não falou que foi o samaritano. Olha outra coisa interessante. Porque o samaritano, para ele, né? Ele nem quis falar que foi o samaritano. Mas ele falou, ele reconheceu. Aquele que usou de misericórdia para com ele. E se ele falasse que era samaritano, não, foi o samaritano. Ele estava dando o braço a torcer, né? Falando, esses caras aí são mal vistos, tal, e eu vou falar que foi justo ele, né, que teve compaixão, que foi o próximo daquele que estava caído. Ele foi diferente. Por isso que eu falei, a parábola é cheia de joguinhos de palavra para a gente pensar, né? E Jesus fazia isso, né? Por que Jesus falou por parábolas? Porque ele sabia que ao longo dos anos, dos tempos, as suas parábolas seriam interpretadas de acordo também com os interesses das conveniências, né? Como lês, como você lê, eu leio, eu quero que seja assim. E
dava a minha interpretação, mas ele sabia também que com a evolução da humanidade, com as mais facilidades de buscar informações, de se chegar aos livros ditos sagrados, né, os originais. Hoje os estudiosos do Evangelho, muitos buscam na origem, né, para ver o que foi mudado ao longo do tempo nas traduções. Porque o aramaico, o hebraico, era limitado nas palavras. Agora mesmo na Semana Santa, muito se fala no quê? Algumas correntes religiosas, que Deus e Jesus são um único ser, né? Lá a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas se a gente pegar o livro aí na biblioteca, tem Cristianismo, uma mensagem esquecida, tem um capítulo explicando isso daí. Porque na época não tinha, no aramaico, não na época, no aramaico, no hebraico, não tem artigo definido, só tem indefinido. Então, onde a gente vê muitas traduções aí como o Espírito Santo, segundo Hermínio de Miranda, é um Espírito Santo, que é diferente. Um Espírito Santo pode ser um espírito evoluído, adiantado, que pode ter sido esse samaritano, pode ser outro da época, pode ter sido João, Paulo, qualquer um, é um Espírito Santo. O que é um Espírito Santo? Senão um espírito evoluído, um espírito puro. Então, quando eles falam lá que Deus e Jesus é o mesmo Espírito, Deus e Jesus é um mesmo Espírito, um mesmo desejo, uma mesma vontade, que querem a mesma coisa. Não é o mesmo, né? Se for é o mesmo. Não. É indefinido. Então, é bom a gente também refletir sobre essas coisas. Então, Jesus sabia que tudo isso poderia ser mudado. Por isso que ele escreveu nas parábolas, né? Então, o samaritano diz, o doutor da lei diz que foi aquele que usou de misericórdia, que usou de compaixão. Nós, se trazermos isso para os nossos dias atuais, quantas oportunidades a gente perde, né? Porque a gente passa, né? Ou que a gente vê de largo, vê de longe, como viram o sacerdote e o levita. Repetindo, às vezes o problema, a situação que nos dá a oportunidade de ser misericordioso, de ter compaixão, não está nem longe, está dentro da nossa casa. E às vezes a gente deixa passar batido. Hoje, nós pegamos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo e tem aquela passagem que Jesus fala que quando a gente dar uma festa, o que a gente deve fazer? Convidar os pobres e os estropiados, né? Estropiados, está lá. Hoje, em sã consciência, quem tem coragem de sair na rua e sair pegando os andarilhos e levar para dentro de casa quando faz uma festa? Não tem. Mas não é isso que Jesus quer de nós. E o Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos, não pede de nós mais do que a gente consegue fazer. Tampouco Jesus pede que a gente faça aquilo que a gente não consegue fazer. E que o Evangelho nos ensina. Quando a gente fizer uma festa, então, nós não podemos convidar os pobres e os expropriados, mas a gente pode convidar aquele parente mais simples, mais pobre, de menos recursos financeiros para ir na nossa festa. E é assim que a gente faz? Quem faz, parabéns, porque está no caminho certíssimo. Mas a grande maioria faz o quê?
convida aquele que pode retribuir, ou aquele que está no seu mesmo patamar, no seu mesmo status, que ele considera status, né, para as suas festas. Então é isso que o Evangelho nos pede, né? Que a gente se comporte como o verdadeiro homem de bem, que o Livro dos Espíritos nos orienta. E às vezes, quando a gente pergunta também, o que é um homem de bem? O que é um homem de bem? Não sabe, homem de bem é que faz o bem, né? Que ajuda o outro, também é. Mas a definição de homem de bem do Livro dos Espíritos é muito mais abrangente do que ser simplesmente aquele que faz o bem, porque fala que o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, que é justo, e só faz para o outro aquilo que ele gostaria que o outro lhe fizesse, que ele não fura o olho de ninguém, que ele não vende um carro para alguém que esteja com o motor prestes a fundir, ele não vai lá e manda o cara fazer uma gambiarrinha, que coloca um óleo lá mais, mais grosso, para não parecer que está queimando o óleo, está baixando o óleo. Não, ele age com justiça. Ele vai e fala, ele pode dar o seu valor ao seu bem, porque o bem é dele, mas ele não engana, ele não prejudica, ele é justo. Por quê? Nós queremos que alguém faça isso com a gente? Mas os outros fazem, a gente pode pensar, né? Mas se eu não fizer, o outro faz comigo, se eu bobear. O problema é do outro. O problema é do outro. Não é nosso mais. Se o outro fizer, se o outro nos enganar, nos prejudicar, o problema é dele. Ele que vai ter que resolver essa parada aí. Com a sua própria consciência, com a consciência cósmica, quando ele desencarnar, tudo, é ele que vai ter que... Qualquer ato que for prejudicial ao próximo, gera consequências do ponto de vista espiritual para nós, negativas. Toda e qualquer atitude que for em benefício do próximo, que for honesta, que for digna, que for ética, gera benefícios do ponto de vista espiritual para nós. É um trabalho que a gente vai fazendo para a nossa evolução. É aquele que pratica o amor, né? Aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. É aquele que ama o seu próximo mesmo, sem nenhum interesse. Sem nenhum interesse. É aquele que vê no próximo uma criatura de Deus. No Livro dos Espíritos fala assim: os espíritos veem a Deus. E os espíritos responderam assim: os inferiores, ou seja, os que estão em evolução, o sentem e o pressentem. A gente vê Deus nas obras de Deus, na criação de Deus, no ar que nós respiramos, na água que nós bebemos, nos benefícios que a vida nos dá. Nas estrelas, na lua, no mar, em tudo nós vemos Deus. E aí eles continuam: os puros, sim, eles veem Deus. Mas aí a gente vai também no Livro dos Espíritos e vê que lá no comecinho do Livro dos Espíritos, fala que um dos atributos de Deus é que ele é imaterial. Ele é imaterial, como nós vamos ver ele? E aí aquilo que eu falei lá no começo. A gente vê Deus nas criaturas de Deus. Onde está Deus? Na criança que dá os primeiros passos, no velhinho que está nos últimos dias, naqueles que estão na plenitude, aqui, entre nós, nas criaturas de Deus, porque Deus é imaterial.
Fala, nossa, o espírito deve estar meio louco, né? Mas é para pensar. Não é igual algumas religiões mostram, Deus como uma forma humana. Não, Deus não tem forma humana. Aqui no Evangelho está, né? Saiu das mãos de Deus, aos olhos de Deus. Falar, mas vocês também falam que saiu da mão de Deus, aos olhos de Deus e outras expressões mais. Mas a gente tem que ver isso como uma forma didática de entendermos a lição. Quando nós saímos das mãos de Deus, né? Não, Deus nos criou pelo pensamento. Criou com a mão. Deus pensa, cria. É assim que se faz, via luz, né? É assim que está lá no começo da Bíblia, e a luz se fez. Pensou, realizou, fez. Mas usa-se as expressões para a gente entender. E também é aquele que pratica a caridade. Então, relembrando aquilo que a gente sempre fala aqui, caridade, como os espíritos tiveram cuidado de perguntar para Allan Kardec, melhor dizendo, né, teve o cuidado de perguntar para os espíritos como que Jesus entendia a caridade. Se pegar também lá os evangelhos, as traduções que seguem fielmente as falas de Jesus, não existe a expressão caridade. Existe a expressão amor. Caridade foi Paulo que começou a usar. Algumas traduções aí hoje até tem lá que Jesus falou caridade. Mas quem estuda na fonte sabe que não existe a palavra caridade. Mas isso não importa muito. Importa como os espíritos falaram que Jesus entendia a caridade. E Jesus entendia a caridade como? Relembrando, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Quem tem benevolência para com todos, tem indulgência, perdoa, ele tem compaixão do seu semelhante. Ele usa de misericórdia para com o seu semelhante, tal qual Jesus propôs na parábola. Porque ele não vê só as coisas erradas do outro, ele vê aquilo que o outro tem. Ele se coloca no lugar do outro, ele tem empatia. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro. E que a doutrina espírita nos ensina? Que é preciso de ter mais do que empatia, não só colocar-se no lugar do outro, é saber que o outro é o outro. Ele é diferente de nós. Ele não é igual a nós. E às vezes a gente quer que ele seja igual a nós. Mas ele é o outro. Ele é o outro. Ele tem as suas aquisições, ele tem as suas virtudes, tem ainda aquilo que ele precisa lapidar, assim como nós também temos. O que nós estamos fazendo aqui, no mundo de provas e expiações? Estamos aqui para sublimar as nossas virtudes, porque todos nós já temos virtudes, nós temos sim, e para alinhar, melhorar aquilo que precisa ser trabalhado em nós. O que vamos usar a expressão, os nossos erros, nossos erros do passado. Estamos aqui para isso. Então, se nós usarmos de benevolência, de indulgência, né? Mas não ser só benevolente com aqueles que nos interessam. A gente é muito benevolente com aqueles que a gente gosta, né? Indulgente com aqueles que a gente gosta, mas com o outro às vezes não. E praticar o perdão das ofensas. Como Chico Xavier fala, o caminho, a escada, né, para que a gente tenha ascensão ao Pai, quanto mais nós perdoamos, mais degraus nós vamos subindo. E eu costumo dar o exemplo, vocês já ouviram falar aqui, né, que a menor distância entre um ponto e o outro é uma linha reta, né? E que a menor distância entre nós e Deus
a felicidade plena, a vida eterna, como o doutor da lei perguntou lá para Jesus, mas a vida eterna entendida no sentido de paz espiritual, de felicidade no mundo espiritual, de felicidade já aqui nesse mundo, é através do perdão das ofensas. Porque quando nós perdoamos, nós não guardamos sentimentos ruins, ressentimentos, mágoas, nos liberta. E aí a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo. Joana de Ângeles fala no livro Lampadário Espírita, né, que nós entramos para o Espiritismo, aí o Espiritismo entra em nós, a gente começa a entender as informações, mas o Espiritismo precisa sair de nós. Sair de nós em forma de atitude, de ação, de sermos, como eu disse já, nos comportarmos como os samaritanos da vida moderna. Então a gente não precisa esperar que alguém esteja caído na rua, porque existem caídos de outras maneiras, de várias maneiras, que estão caídos e às vezes a gente não percebe. Então essa é a mensagem que eu queria deixar na noite de hoje, nesse domingo de Páscoa, que esse dia, que já está terminando, mas que não seja só nesse dia, que seja todos os dias das nossas vidas, todas as oportunidades que nós temos, de estarmos fazendo essas reflexões. Como é que eu estou me comportando diante do outro? Eu estou passando de largo? Estou só olhando e não estou nem aí? Como dizia a música da Pitty, né? Não estou nem aí, passa aí e vê e vai embora. Ou eu estou agindo como um bom samaritano? E não preciso chamar a atenção dos olhos da sociedade, não preciso que ninguém veja, mas eu preciso fazer. E temos certeza de uma coisa, é só a gente refletir. Todos os dias nós vamos ter uma oportunidade para fazer esse exercício. Muita paz a todos, muito obrigado pela atenção.